Ele esteve durante 20 anos à frente da 6ª Vara Federal especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Desembargador federal, ainda é doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e especialista em processo civil pela Universidade de Brasília. Estamos falando de Fausto De Santis, que é o entrevistado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês. Com dezenas de obras publicadas no Brasil e no exterior, Fausto De Santis faz parte da comunidade de juristas da língua portuguesa desde maio de 2014. Integra o Conselho Consultivo da American University Washington College of Law para programas de estudos judiciais e legais entre Brasil e Estados Unidos. Fausto De Santis foi procurador do município de São Paulo, procurador do Estado de São Paulo na área de assistência judiciária e juiz de direito. No biênio 2014-2016, fez parte do corpo diretivo da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. Nos anos de 2010 e 2014, Fausto De Santis foi indicado pela Associação dos Juízes Federais para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal. E no início de 2016, recebeu uma distinção em International Law and Affairs da New York State Bar Association. Olá, querido telespectador que nos prestigia com a sua audiência no Discussão Nacional. Hoje estamos entrevistando um magistrado que foi o precursor no combate às organizações criminosas e ao crime organizado ligado à questão financeira e lavagem de capitais. Tornou a temida 6ª Vara da Federal de Combate a Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. Fausto De Santis, uma honra tê-lo aqui na nossa TV Assembleia, uma satisfação imensa. Queria já começar perguntando sobre a Operação Mãos Limpas que ocorreu na Itália. Nós tivemos o juiz Giovanni Falcone, que até foi morto pela máfia italiana. Você se inspirou nisso para fazer a sua atuação? No que você é um estudioso do combate ao crime organizado. Até que ponto isso influenciou o seu interesse despertado e que acabou redundando numa atuação tão efetiva na 6ª Vara Federal? Bom, muito obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui, difundir as ideias intrigantes do momento. Eu confesso que eu não me espelhei nas operações Mãos Limpas. O processo de criação das varas especializadas foi um processo de amadurecimento institucional, chegou à conclusão em determinado instante, em 2003, para ser mais exato, que o país não estava combatendo a lavagem de dinheiro, apesar da legislação ser de 98. Então, 5 anos da legislação, não existia um processo criminal envolvendo esse crime. E aí as instituições se reuniram em Brasília e resolveram criar varas especializadas. Em 2003, São Paulo não criou, foi pedido a mim de fazer os estudos da especialização. Eu fiz os estudos em São Paulo de quantas varas seriam necessárias para fazer face à demanda de processo, porque São Paulo é o centro financeiro e provavelmente, por ser o centro financeiro e econômico, teria mais concentração de casos dessa natureza. E aí eu no início não queria assumir a titularidade dessas varas e a presidente da época, a doutora Ana Maria Pimentel, chegou, não, você vai ter que assumir isso, você fez os estudos, você escreve a respeito, etc, etc. Então, nada mais... Quer dizer que você fez a estruturação toda Sim. dessas varas da atuação da Justiça Federal no Eu combate. propus, na época, de se criarem 2 na capital e uma no interior e uma no litoral para fazer face à demanda. E o tribunal houve por bem criar 2 no interior, 2 na capital, naquela época. E assim foi feito, aí eu assumi a vara, com muita angústia, muita preocupação, porque eu sabia que os casos iam aparecer, ia ter repercussão nacional, e como tudo era novo e pouco sedimentado, sabia que ia enfrentar problemas nessa área, como de fato aconteceu, né? Certo. E você enfrentou, aliás, com muita coragem, né? O que você se recorda? Como é que foi o início, os primeiros casos, a aproximação com o Ministério Público Federal? Como é que você conseguiu
fazer a instrução de toda essa investigação e manter-se ainda magistrado, imparcial, isento para fazer o trabalho que você fez tão bem feito. Como é que foi o início desse trabalho? É interessante, Capês, você mencionar isso, porque hoje a gente vê um trabalho de sinergia institucional. Então você tem o Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita Federal trabalhando junto. Lá atrás, no início, começou esse trabalho. E esse trabalho, quando os juízes se reuniam para discutir o trabalho que era feito, porque era tudo novo, né? Tudo difícil, pouco compreendido ainda pela comunidade jurídica. A própria criação das varas foi contestada no Supremo quanto à sua constitucionalidade. Por quê? Porque se entendeu que seria a violação do juízo natural. E os argumentos eram que os processos estariam eivados desse vício. Uhum. E eu acho que, na verdade, estavam contra a efetividade de uma vara dessa natureza, né? E ali, naquela época, começou esse passo de aproximação dos diferentes órgãos de investigação e, obviamente, esses órgãos se reportavam ao juiz. E é ali que começou esse trabalho de força-tarefa e que foi mal compreendida pelas próprias cortes, porque chegou em determinado momento que se alegou que o juiz estava... fazia parte da equipe investigatória. Passou a se despir da sua função de juiz e estava investigando, quando na verdade não era nada disso, né? Porque o contato próximo não era um contato próximo leviano, era um contato institucional. Em nenhum momento houve referendo de tudo que era pedido, como também não houve a negação de tudo que foi pedido. Por quê? A especialização permitiu que pessoas vocacionadas e com interesse na busca da verdade trabalhassem juntos. E, obviamente, isso gerou frutos. E acabou gerando bons trabalhos. E bons trabalhos é difícil ser derrubado. E aí a queda e a tentativa de macular esse trabalho era... alegando que o trabalho era evado de constitucionalidade desde o princípio, porque a criação do juiz estava gerando... ao passo que a especialização existe há muitos anos na justiça. Hoje sem dúvida, sempre existiu. E sempre foi... pressuposto da eficiência, inclusive, da justiça. Até há 2 semanas atrás teve a Universidade de Viena, tem uma universidade em Viena especializada em corrupção. E teve um grupo, eles resolveram fazer um módulo no Brasil. E um dos estudantes, são estudantes, na verdade são nível de pós-graduação, eles me questionaram como foi a criação, porque eles entenderam que a criação da vara especializada foi uma virada de página no Brasil. E muitos falaram, eu gostaria que isso acontecesse no meu país. E aí eu tive que explicar justamente isso, que os tribunais têm competência para criar suas varas especializadas mediante certos critérios, como foram obedecidos certos critérios na época. Então, esse trabalho de aproximação com as instituições permitiu essa mudança de página, no sentido de que mudança de página num judiciário que passou a funcionar de fato. Exato. A gente vê alguns juristas se manifestando sobre reformas no processo penal e uma das propostas é a criação do juiz instrutor. Esse juiz que justamente estaria mais próximo para a concessão de medidas restritivas, interceptação telefônica, sequestro de bens, enfim, prisões. E o juiz depois julgador. Você acha salutar isso ou você acha desnecessário pela tua experiência como você atuou? Olha, Capês, existe um movimento do crime organizado querendo desfazer tudo que funciona. E isso já aconteceu lá atrás e está acontecendo agora de novo. Então, hoje se fala em delação premiada só no caso de réus soltos. É um projeto que tem no Congresso. Você tem o Código de Processo Penal, que é uma tentativa de mudar o Código de Processo Penal a partir do momento que o juiz de primeiro grau não pode mais atuar como atua atualmente. Então, como é? E como que se deseja ficar? Então, a criação do juiz instrutor, que na verdade foi chamado de juiz das garantias, como se o juiz hoje não fosse das garantias, é uma tentativa de quebrar a cadeia de conhecimento. Então, o juiz
que autoriza as interceptações, e para autorizar as interceptações e a sua prorrogação, ele é obrigado a tomar conhecimento do que está sendo investigado, tomar conhecimento do que está sendo falado, e assim vai, todo o grau, todo o conhecimento que o juiz adquire, quando ele autoriza ou indefere, mas vai permitindo que a investigação se processe à luz da Constituição Federal, esse conhecimento acaba sendo perdido, porque quando passa para um outro juiz, para que esse outro juiz, quando houver uma denúncia recebida, ele vai verificar aquilo que até então ele não sabia de nada, às vezes são volumes e volumes, ele não tem nada de conhecimento, ele vai ter que partir do zero. E o pior, esse juiz que vai agora assumir essa função, uma nova função, né, esse novo juiz, ele tem o poder de desfazer tudo o que foi feito. Então você está criando, na verdade, uma outra instância dentro de uma mesma instância. Então uma outra instância de recursal. E aí eu temo isso, porque vai gerar demora, quebra do conhecimento, isso que é vital, isso que é responsável hoje pelas apurações e a velocidade com que as conclusões são tomadas numa operação como a Lava Jato, como outras operações que tiveram no passado. Então, na teoria, é justificável. Você sabe que houve um grupo de professores ingleses que vieram aqui no Brasil e estavam perguntando sobre isso. E eu falei, olha, na verdade, o sistema brasileiro já é excessivamente lerdo. E você permitir isso, você não está dando mais garantias, porque as garantias existem. Então, se você vai criar um juiz outro para julgar, então o juiz que vai tomar conhecimento do habeas corpus no tribunal, das questões que foram tomadas pelo primeiro juiz, que deferiu ou não aquelas medidas iniciais, interceptação, quebra de sigilo bancário, fiscal, esse juiz também ficaria comprometido, também não poderia ser esse. Então, se você for nesse extremo, você vai ter que criar também esse mesmo princípio nos tribunais, e aí vai ser algo sem fim. Você tem que partir do momento está funcionando? O juiz está sendo parcial? Não está sendo parcial. Você vê hoje as decisões da grande operação Lava Jato estão sendo mantidas. Então, não existe essa parcialidade alegada. Perfeito. Não tem porquê a criação disso. Nós vamos falar da Lava Jato daqui a pouco, mas eu queria um pouco mais explorar a sua atuação na famosa Sexta Vara Federal, que você a tornou famosa no bom sentido. Você, pessoalmente, você participou de casos muito importantes como juiz, sim, deferindo medidas, às vezes indeferindo. Você, particularmente, se sentiu, não digo pressionado, mas tendente a julgar num determinado sentido algum caso por ter participado da fase investigatória através da concessão de medidas restritivas, eu diria, comprometido psicologicamente com a procedência da ação? Ou você tem momentos em que você, quando senta para julgar o caso, você analisa com outro espírito do momento em que você, naquela fase indiciária, defere as medidas? No que isso te influenciou ou não influenciou? Olha, eu acho que tem juízes ou pessoas que podem eventualmente se influenciarem. Meu caso não foi assim. Eu tive diversos casos em que eu absolvi mais do que condenei ou determinei a prisão, mas na imprensa saiu, juiz de Sanctis decidiu pela prisão de fulano Beltrano. Eu acho que a ponderação era feita de valores, sempre foi feita, e a minha preocupação era sempre essa, eu não posso perder o chão. Eu não sei, eu acho que eu não me influenciei, é óbvio, eu sou um ser humano. Eu quero a condenação mas quando eu vejo experiente. Mas exatamente, eu acho que a experiência, o tecnicismo é o que eu quero perseguir sempre. Eu quero ser um juiz técnico e nunca sair disso. Então, a minha decisão, teve momentos que eu estava escrevendo, por exemplo, uma decisão condenatória e eu falava, e nem eu estou convencido, eu mudava tudo. Falei, não, se eu não estou sofrendo para decidir por uma condenação, porque as provas não são para condenar. Já teve alguns, mais que uma vez aconteceu isso. Eu escrevendo no sentido, aí eu falo, não é justo, não é correto, eu não estou sendo juiz. Aí eu paro e falo, não, eu tenho que estar focado nos autos. Porque às vezes o juiz ouve ouve fatos ou revelações de pessoas que não estão nos autos. Eu conheço fulano, aconteceu isso. Eu falo, não está nos autos, eu não posso me influenciar. Se não tem prova que sustente aquela afirmação da acusação, não tem como condenar. Até porque a decisão vai ser desfeita. Perfeito. Então,
não tem sentido. Você soube fazer a separação. Eu Agora, acredito que sim. você era um juiz que muito discreto. Você não dava entrevistas, era ver esta exposição. Como é que foi a sua relação com a imprensa? A imprensa apoiou, depois criticou? Como é que foi isso? Como você sentiu essa tua experiência? Olha, eu acho que a imprensa tem um interesse que por vezes coincide com o interesse público. O judiciário só tem interesse público. Então, quando convergem os interesses, eu acho que a imprensa é importante para passar. A imprensa é importante porque passa a informação de interesse público para a sociedade. Então, ela é a ponte entre a sociedade e o judiciário e vice-versa. Eu acho que tem que ter muita cautela com a imprensa. Teve momentos, a minha história, minha carreira profissional foi avesso à imprensa. Por medo, por temor de ser deturpado. O juiz tem suas garantias. O juiz ele é inamovível. Mas um jornalista que faz uma reportagem desviante, porque quer ou porque não quer, ele pode ser removido e não está mais ali. O juiz não, ele teoricamente, ele tem que preservar pelo cargo que ocupa. Então, o interesse, às vezes, da própria empresa jornalística é o interesse de lucro. Então, às vezes, por conta de um furo, ela pode dar matérias que vão contra o interesse público. Então, a imprensa tem que ter um certo cuidado, como eu tive sempre o cuidado. Chegou um determinado instante que o próprio setor de comunicação do tribunal falou: doutor Fausto, eu preciso ir para a imprensa. Porque havia um movimento de querer destruir tudo que era feito na Sexta Vara, porque a Sexta Vara estava incomodando tudo e todos. Né? Tornou-se a vara mais importante do país em determinado momento. Tudo que era feito era contestado. E é engraçado que depois, com os anos, o Supremo começou a ratificar tudo que era criticado na época. Tudo que era criticado, foi muito visto isso no Mensalão. O Mensalão foi uma prova de fogo para um Supremo que sempre decidiu em abstração constitucional, e quando ele foi para o chão, quando ele passou a ser o humano, não só o juiz, mas o humano juiz, comecei a ter contato com a materialidade das provas, com a prova e com a realidade, né? Então, quando ele passou a exercer o pragmatismo jurídico, e não só o positivismo jurídico, né, a dogmática, fazer o exercício da dogmática, reforço de valores fundamentais, que é muito cômodo e fácil. O difícil é fazer esse exercício, né, do devido processo legal, né, fazer o equilíbrio. Meter a mão na massa. Meter a mão na massa. E aí, quando ele fez isso, ele começou a ratificar um monte de coisas que era feito lá atrás e que o próprio Supremo criticou. De um lado foi salutar, porque passou a dar uma certa segurança para os juízes de primeiro grau, e por outro lado a gente está vivenciando esse desequilíbrio do sistema, que é o foro prerrogativa de função. Mas, enfim, sei lá, eu acho que o país está passando por um momento rico, institucionalmente e juridicamente também, porque ao passo que está questionando tudo, está reafirmando e ratificando muito de que era feito no passado e que foi contestado. Qual a sua avaliação sobre a Operação Lava Jato, os prós e contras, o que ela está deixando de legado para o futuro e como entra aqui a nova figura da colaboração premiada? Olha, eu acho que a Lava Jato, o legado dela é deixar uma esperança. Ela não deixou nada ainda. A esperança é o que fica para mim nesse momento. A Lava Jato é o ápice, vamos dizer assim, dos esforços que foram feitos no passado. Esforços legislativos, esforços institucionais e agora, a gente pode dizer, os esforços jurisprudenciais. No passado, a jurisprudência era toda favorável ao direito do réu e ponto. Agora não, você parece que tem um equilíbrio maior no sistema, há uma coesão maior que permite com que as pessoas sintam o judiciário eficaz. Então, o que mudou do passado para hoje? A eficácia do judiciário. Respostas. Hoje se teme o judiciário porque ele é eficaz. Ele pode efetivamente levar à não sensação de impunidade, à punição daqueles que são responsáveis, ou pelo menos a prisão preventiva de alguém. No passado não existia isso. Então, eu acho que eu espero que seja um momento de amadurecimento
de maturidade institucional e que leve, de fato, à ratificação de princípios, de que o foco não é mais sobre o investigado, o foco é sobre a sociedade. Então, em defesa da sociedade, que a gente vai preservar os interesses públicos da sociedade e, ao passo, sem descurar do direito de defesa e do contraditório. Restabeleceu-se um equilíbrio, então, né, entre os polos da ação. Exatamente. E aí você, a partir do momento que o judiciário é eficaz, começa a ter as delações premiadas. No passado eu fiz muitas delações premiadas, mas elas foram contestadas, derrubadas, foi difícil, algumas vingaram, outras não. Agora não, parece que a Lava Jato está a jato nas delações. Não, a jato na conformação dos entendimentos dos institutos jurídicos. Então, parece que a delação veio para ficar. Perfeito. Eu acho que foi tão rápido a aceitação das delações que o Supremo já está ratificando, homologando. Então, não se pode mais, como no passado, falava-se do absurdo das delações, que é um instituto inconstitucional, ilegal, antiético, etc. Hoje parece que não cabe mais esse tipo de argumentação. A eficiência e a eficácia suplantou essas críticas. Suplantou total. E o Supremo referendou. Tem referendado. Agora, uma questão interessante. Normalmente, a delação ela acaba sendo feita ou por um delinquente, ou por alguém que está envolvido no crime, e cujo interesse é se libertar das consequências do ato praticado. Como tomar cautela para não conferir um valor ou ilimitado ou desproporcional à pessoa que, numa situação de desvantagem e normalmente possuidora de um caráter voltado à prática criminosa, tende a falar o que for para se livrar? Quais as cautelas têm que ser tomadas para que esse benefício não sirva como uma válvula de escape de impunidade para os criminosos que vão cometer crimes, depois, para ficar livre das consequências, falam o que quiserem para se verem afastados de uma eventual punição? Como deve ter cautela aqui o judiciário neste caso? Olha, Capês, a delação premiada, ela tem que ter uma confiabilidade intrínseca, aquele que delata tem que saber a motivação, em que contexto, a coerência daquilo que está falando, né? E o mais importante é a confiabilidade extrínseca, ou seja, aquilo que ele está falando tem respaldo em alguma outra prova. Por que isso? O delator, como fez muito nas operações Mãos Limpas, a máfia utilizava as delações para resolver conflitos internos. Então, ele queria expurgar alguém da própria organização criminosa e ficava delatando. Então, o juiz tem que saber que a palavra do delator não tira o princípio da inocência do delatado. Então, ele preserva, apesar de o delator falar alguma coisa, isso pode crescer os olhos da acusação, da polícia, não pode ser do juiz. O juiz tem que saber que ele pode ter, o sistema pode ser manipulado pelo próprio réu. Eu quero me livrar disso, eu quero ter uma pena diminuída, eu começo a falar contra tudo e todos. Isso é muito perigoso. Então, no passado, eu entendi, o Supremo referendou isso, que as delações premiadas, o teor, tinha que ser mantido sigilosamente para a preservação do delatado, também do delator. Você sabe que o sigilo é para proteger também a pessoa que delata. Perfeito. No passado, só para dar um exemplo, eu determinava, antes de haver a lei do crime organizado que disciplinou o assunto, a separação de um réu, do delator, com os demais, para preservar aquele que está falando, a vida daquele que está falando. Você sabe que se o judiciário tem que preservar a vida de quem não colabora, né? Quanto mais de quem colabora com o judiciário. E aí, houve uma colega minha que entendeu na época que não tem sentido. Quem tem que preservar a segurança e a integridade do réu é o diretor do presídio. E aí teve que haver o MP entrar com mandado de segurança e eu solicitar a desembargadora da época, falando, olha, isso corre risco sério o delator. Então, a separação veio e a lei veio e fala justamente isso, que tem direito à separação. Agora, o teor tem que se manter sob sigilo para
para preservação do sistema, porque não pode chegar e condenar pessoas sem checagem. Então fica um processo criminal numa imprensa sem que se resguarde os direitos e garantias do delatado. E o próprio delator tem que se resguardar. Então, eu não sei, nesse momento parece que o judiciário está caminhando pela publicização daquilo que é falado. Eu acho que eu não faria isso, o que está sendo feito hoje. Quer dizer, você que em alguns momentos injustamente, foi acusado de tomar medidas abusivas, que depois se revelaram não abusivas, está fazendo uma observação de que existem algumas correções que precisam ser feitas no sistema, para equilibrar esse sistema, não é? No caso, preservar os direitos do investigado e da investigação. Exatamente. Também. Eu sempre entendi que interceptações telefônicas são absolutamente sigilosas. A prova que é potencialmente de natureza sigilosa tem que ser preservada para a preservação da investigação, do processo, ao contrário das sentenças judiciais. As decisões judiciais têm que ser públicas, como era. Eu respondi processo que foi arquivado agora em março pelo CNJ porque eu publiquei a sentença criminal. A sentença exatamente. Pública? A sentença criminal. E foi arquivada agora pelo CNJ, um processo em que a sentença eu considerei pública. Veja como o sistema hoje está meio de ponta cabeça, né? E fui acusado na época que eu queria guardar a prova para si, que eu era o detentor da prova, que eu não abria para ninguém, até para os membros do Congresso Nacional que vieram solicitar determinadas provas lá na Sexta Vara. Falaram, não tem uso político. Eu fui chamado na CPI, que investigava as interceptações telefônicas, os abusos de interceptações, e eu comecei a minha fala falando, o que for sigiloso eu não vou falar, porque não pode se fazer uso político de um processo criminal. Esse sempre foi o meu temor. E hoje parece que o judiciário está tomando um outro caminho, né? Eu acho que vai ter que ser feita essa correção de rumos. Não anulando com operações por causa disso, mas alguma correção vai ter que ser feita. O sistema tem que chegar no equilíbrio, né? Exatamente. Você sofreu muita pressão enquanto você estava? Que tipo de pressão? Ameaça, pressão, competitividade, ciúmes? Que tipo? Pressão da imprensa? Você mesmo disse que em alguns momentos os interesses não eram coincidentes. Como é que foi esse momento da tua vida? Eu tive pressão de todo lado. Eu tive, por exemplo, a imprensa divulgando algo que não podia ser divulgado porque algo que ia ser deflagrado pela Polícia Federal, a imprensa já se antecipando e divulgando, em nome de um furo de reportagem que poderia e quase comprometeu de vez com um trabalho de quase 2 anos de investigação por parte da polícia, Ministério Público. Eu tive pressão das pessoas na rua, eu tive pressão de vaga aberta para ir para o tribunal em determinado momento. Eu tive telefonemas que ligaram para mim falando que eu devia ir para o tribunal. Eu tive ameaças. Eu acho o seguinte, você tem que lidar com tudo isso em silêncio. Você tem que respirar fundo e tentar se ausentar, apesar de você estar vivendo o olho do furacão em determinado instante, você tem que tentar fazer um exercício de, pera lá, deixa eu ver, o que é o que eu falei no início, tem que voltar ao tecnicismo. Nada pode me influenciar. E eu estou aqui para cumprir meu papel e esse papel será cumprido. Eu corri sério risco, eu respondi quase 20 procedimentos administrativos. Cada decisão que eu tomava, tudo que era tomada. Tudo por sair do trâmite burocrático do seu serviço. Eu não arregacei as mangas, né, Capês? A primeira alienação antecipada do Brasil foi feita em 2005 por mim, que foi os veículos de doleiros. Depois foram os bancos vinhos do caso do Banco Santos. E aí, imóveis, etc, etc. Quando eu fiz isso, quase que o mundo caiu sobre mim, falando que eu violava a propriedade, isso, aquilo. E hoje a alienação antecipada está aí, está na legislação. As delações premiadas começaram a ser feitas também, tentaram derrubar, e algumas foram derrubadas, alegando também violação de direitos, e hoje as delações estão aí. Foi um início
conturbado e havia muita reflexão. Eu queria sempre refletir o processo penal totalizador. Você é professor de direito penal, eu ficava, processo penal não é só condenar, absolver, é tudo que está em volta, os bens apreendidos, que tinha que ser apreendidos. Falava para a polícia, apreenda obras de arte, por que não obras de arte? Quando eu falava isso para a polícia lá atrás, quase me olhavam para mim como se eu estivesse falando algo de outro mundo. Falaram, não, obras de arte é valor, não adianta aprender veículos. A obra de arte vale mais que veículos, etc, etc, etc. Tudo foi um protagonismo, né? E essa profissionalização, houve uma mudança na estrutura da Polícia Federal, muita gente jovem entrando com os novos concursos. Como é que é essa nova Polícia Federal, o trabalho dela, você que pôde trabalhar, ainda que não conjuntamente, mas apreciar na concessão de medidas ou não das diligências que chegavam até você? Como é que é essa nova Polícia Federal de 15, 20 anos para cá? Olha, é interessante você falar isso, porque quando morreu o delegado Alcioni, que foi morto por um colega, porque ele estava investigando corrupção dentro da Polícia Federal, a Polícia Federal fez uma coisa que realmente foi muito bonito no país. Ela fez uma limpeza interna. E a partir dali, a Delegacia de Crimes Financeiros passou a ser ocupada por profissionais brilhantes, qualificados, vocacionados, equilibrados, e o trabalho começou a aparecer deles. E não só a polícia, foram feitos trabalhos conjuntos com a Receita Federal e também com o Tribunal de Contas da União. Sistema de força-tarefa. E aí, quando o trabalho vinha com os laudos, era um trabalho de conjugação de prova, de cada qual fazendo sua análise, a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União e a Polícia Federal, quando tudo era conjugado, vinha os laudos, falam, um trabalho brilhante, que era difícil ser derrubado. Então, o que existiu no passado eram habeas corpus tentando parar toda e qualquer investigação em qualquer processo judicial, porque não queriam que desse sentença, porque sabiam que a sentença dada, quase que 90% ia dar condenação. Porque o trabalho era muito bem feito da polícia. E aí a derrubada era por nulidades, porque a prova não podia ser enfrentada pela defesa. A defesa não queria enfrentar o mérito, queria enfrentar questões processuais. Então você tem hoje advogados criminalistas que são conhecidos só por advogados de nulidades. Muitos juízes falam isso, advogados de nulidades, porque só trabalhavam com nulidades. Ele não tinha outra preocupação a não ser derrubar o processo. Falhas do processo. Falhas, que não havia falhas, criação de falhas, criação de fatos que não eram verdadeiros. Muitas vezes os tribunais superiores sequer pediam informações a juízes de primeiro grau para saber se aquilo que era alegado em habeas corpus era real e não era. Eu cheguei a fazer algo que era inusitado na época, acho que até hoje, eu ligar para o ministro e falar, olha ministro, eu gostaria de ser ouvido. Eu não estou pedindo para o senhor reformar essa decisão, eu quero que o senhor peça informações para mim. E às vezes eram pedidas informações e os ministros. Teve alguns ministros que voltaram atrás a partir dessa ligação. Teve outros ministros que não aceitou essa ligação, achou uma afronta. Não era afronta nenhuma, eu só queria ser ouvido, né? Eu acho que não podia se decidir com base na prova que a defesa juntava. E às vezes a defesa alegava que o inquérito começou de um jeito quando começou de outro. Um dos delegados com os quais você acabou trabalhando, posteriormente até ele foi para a política, foi o delegado Protógenes Queiroz, Sim. Na Operação Satyagraha. Ele foi injustiçado? O que aconteceu com o Protógenes, que fez o seu trabalho, a investigação caminhou, e depois parece que ele acabou sendo o único responsável, culpado por tudo? Não, olha, Capês, a minha relação com o Protógenes era estritamente profissional. Ele vinha, solicitava as suas interceptações, as prorrogações, algumas delas foram feitas pelo juiz substituto da época, não foram feitas por mim. Eu fiz uma parte, cheguei a pedir complementação da prova para autorizar ou não a prorrogação, e assim foi feito, aí foi autorizado, etc. Então, no final do processamento, o Protógenes, o delegado Protógenes, ele fez o seu relatório. Como fez seu relatório uma outra delegada que não apareceu. Ela fez um relatório exclusivo para as buscas e apreensões. E ele fez exclusivamente para as prisões. Ambos o relatório tinham a mesma base de provas. E um foi
absolutamente com linguajar mais técnico, como foi dessa delegada. O Protógenes, o delegado, o doutor Protógenes, ele usou argumentos, às vezes, não muito jurídicos, mas a prova estava toda lá. Então, a diferença foi, talvez, no jeito de colocar o seu relatório. Perfeito. Mas, se Uma você forma for de se expressar ver... apenas. Não, a forma de expressão, exatamente isso. Mas, se você... Eu, como juiz, observei a prova. E essa prova, depois que ele foi afastado, foi toda refeita por um terceiro delegado, que é o doutor Ricardo Saad, que refez tudo e confirmou tudo. Que é um excelente delegado, inclusive, referência Hoje internacional. é diretor do Saad. DRCI, até hoje ele é respeitado. E ele refez tudo e confirmou tudo. Então, o Protógenes, ele fez um trabalho bom. O trabalho dele, a conclusão estará correta diante das provas que foram trazidas. Acontece que, por uma série de fatores, o processo acabou sendo parado, infelizmente. Foi parado, mas, enfim, o sistema é esse. E ele acabou sendo expulso da polícia e até condenado porque teria divulgado um vídeo com uma emissora de TV. Vídeo esse que jamais foi usado por mim na minha sentença. E existe um áudio autorizado pela justiça, e esse áudio foi utilizado, um áudio apenas, o microfone de um delegado que não era o Protógenes, que teria recebido dinheiro para afastar um determinado acusado, né, da investigação, investigado da investigação. Enfim, eu acho que não seria para tanto, mas não cabe eu julgar o delegado. Né? Bom, hoje você está na segunda instância, é desembargador do Tribunal Regional Federal, o mais movimentado do país, inclusive, né, que tem a maior carga de processo. E você faz muitas palestras, você é uma referência no exterior. Sobre quais temas você tem falado mais, quais universidades você tem sido mais convidado, visitado, em quais países você tem levado essa sua experiência de combate à corrupção? Olha, o trabalho repercutiu internacionalmente e também o fato de eu escrever, eu lancei 3 livros nos Estados Unidos, e na verdade é Estados Unidos e Europa, porque a editora Springer, ela fica na Suíça, mas tem um braço nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos foi o lançamento. Eu acho que isso acabou repercutindo. Eu fui convidado para Harvard, Yale, Syracuse, que é uma universidade, não é famosa no Brasil, mas é bem prestigiada nos Estados Unidos. Banco Mundial eu fui várias vezes, eu fui no Banco Interamericano, fui para a França na Corte de Cassação, eu fui em Doha, em evento da ONU, eu fui para a Malásia, fui para Hong Kong, Universidade de Hong Kong. Esse ano fui convidado para a Rússia, Índia, França de novo, Alemanha, não sei, nem lembro tudo que eu fiz, mas a Argentina, Brasil, diversos lugares. Eu acho que o trabalho ficou, eu continuo escrevendo, dando palestra de corrupção, crime organizado, sistema judiciário, linguagem judicial, palestras que eu não estava nem esperando dar, mas porque também eu escrevo, eu acho que tem um lado acadêmico que eu não quero nunca descurar. Uma vez professor, sempre professor. Escrevendo artigos, você também faz muito isso, né, e bem. E não sei, eu acho que você, quando começa a dar palestras em inglês, o que é muito difícil, eu tenho um inglês muito bom, mas o suficiente para... você acaba abrindo os horizontes. Eu acho que esse que é o grande problema do Brasil. O Brasil tem uma produção, como foi falado pelos editores da Springer, engraçado, o Brasil tem uma produção interessante, e só que não é difundida porque tem um limite muito grande da língua. E as pessoas aqui recusam. Então, as publicações das universidades tinham que ser em inglês. Então, não se chega, não se leva a lugar nenhum publicando em português. Esse é um fato, é fato da realidade. E é uma pena, né? Porque tem cabeças brilhantes do país que acaba ficando na província, né? Entre aspas, né? Não difunde ideias. E quais as perguntas mais frequentes ou críticas, ou a impressão que se tem de fora do que está acontecendo no Brasil, na sua época aqui, com relação ao combate à corrupção? Não, o que é mais frequente é por que a demora. Isso é uma demora injustificável. Por que o foro de prerrogativa de função supremo agindo como primeiro grau? Isso eu sempre combati.
Eu não acho aceitável o jeito que é feito hoje. Tinha que ser uma instância de garantias constitucionais apenas, né? Eu acho que tinha que ser uma corte constitucional e ponto, e uma coisa meio desvinculada. Por que os réus não são presos? Aliás, uma grande decisão importante. Isso é uma virada de página, espero que fique a decisão do Supremo, que é o 2º grau, pode já expedir mandado de prisão. Isso foi um avanço. Por que os réus não são presos? Isso que era a questão. Grandes casos de corrupção, grandes casos no país, mas efetividade nenhuma. Então, há uma observação de muito interesse no país e muita curiosidade para as varas especializadas em lavagem, curiosidade para saber como que o país passivamente está vivenciando uma mudança institucional muito grande, que começou com as varas especializadas. Então, eu acho que o interesse é sobre a corrupção, por que o crime organizado é tão presente em todas as instâncias do país, crime organizado pesado na parte de drogas, que não é combatido à altura, por que também não é combatido a corrupção massiva, como é frequente no país, em alta escala, onde estão os grandes casos. E ao passo que na França, por exemplo, eles mostravam o Brasil como um país que estava agindo corretamente no combate à criminalidade. Fala, olha, até o Supremo está referendando casos de corrupção em massa, e até o professor na época lá na Corte de Cassação fala, esta Corte de Cassação, que é o Supremo deles, não está fazendo o mesmo papel. Então eles colocaram o Brasil como está... Dando exemplo para a Corte de Cassação francesa. E há muita curiosidade nisso, para saber se isso vai vingar. E é isso que eu espero, é isso que eu falei, a esperança, né? Ou seja, o legado que possa se deixar é essa esperança. Você acha ou tem impressão, pelo trabalho que você começou fazendo, pioneiramente, hoje há uma sequência com o juiz Sérgio Moro na Lava Jato, já no Banestado, em 2004, ele teve uma atuação também muito importante. Isso tende a mudar os costumes da administração pública brasileira? Você acha, ou ainda, num determinado nível, isso ainda continua alastrado, em plena metástase? Como é que você avalia? Eu acho que tende, se tudo isso vier para vingar, né? Se vingar realmente o processo criminal do jeito que está acontecendo hoje, né? Com a possibilidade de prisão no 2º grau, com a possibilidade de delação, com outros instrumentos, não ser mais questionado coisas óbvias e básicas como era no passado, tudo que era feito era questionado de forma radical. Eu acho que a administração pública vai ter que ser diversa, a não ser que a pessoa se arrisque a ter essa... A tecnologia hoje permitiu que tudo é gravado, tudo Então, eu acho que está cada vez mais difícil esconder. Muitos advogados reclamam que está difícil de fazer a defesa, cada vez mais pela tecnologia. Os meios de prova estão muito avançados. Aí você tocou um outro ponto. O advogado, ele não tem que fazer defesa para realçar inverdades. Então, a verdade está dentro do compromisso da função advocatícia, e todo mundo se esquece disso, inclusive os advogados, o que é um absurdo. O Código de Ética da Advocacia, como não poderia ser diferente, fala em dever de lealdade à verdade. Então não é possível referendar teses totalmente fora distorcida da realidade. E é isso que eu vi muito no exterior, o compromisso com a ética por parte da advocacia, que está precisando ser construído aqui. Esse é um lado manco. O advogado tem que te comunicar a operação suspeita, obviamente, se ele não for constituído, se ele não estiver em processo de defesa do seu cliente, ele tem sim, porque quando ele é consultado para prestar um serviço de lavagem de dinheiro, ele tem que comunicar operações suspeitas, como é feita na Europa, como a diretiva mais recente agora da Europa determina os países a obriguem seus profissionais, inclusive advogados, a comunicar. Eu acho que isso tudo vai ter que vingar uma hora no Brasil. Não é possível mais fazer leis no Brasil sem olhar internacionalmente. O Brasil está inserido na comunidade jurídica e a comunidade jurídica faz pressão sobre o país. E o país não pode virar as costas como se fosse uma ilha. Nós somos uma península, né? A América do Sul é ligada por um estreito ali na América Central, mas a gente não pode agir desassociado
com o resto do mundo. Até porque o Brasil assina as convenções internacionais nesse sentido, de combate à criminalidade. Bom, você falou de legislação. O grupo de procuradores da República, mais o juiz Sérgio Moro, os policiais federais que integram essa força-tarefa que atua na Lava Jato, ofereceu uma proposta de 10 medidas anticorrupção. O que você acha que, em termos de legislação, pode ser feito? Porque a prevenção é ainda o melhor remédio, né? A prevenção evita que seja praticado o crime, e com isso você não precisa ir atrás com investigação, com processo, com nada. É muito mais, inclusive, rentável e proveitoso para a administração pública impedir o ato. Quais medidas podem ser feitas com relação a isso? Não, eu acho que as medidas são interessantes. Eu destacaria a questão da prescrição. Isso é um grande mal no país. A prescrição criminal, ela é totalmente distorcida com o que existe nos outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, iniciou a investigação, acabou, não se fala mais em prescrição, acabou. Não existe prescrição, você pode ser condenado 40 anos depois, uma vez o Estado investigando, quando descobre o autor, acabou. Aqui não, aqui tem vários fatores que levam à prescrição. A prescrição hoje está parando vários processos já com condenação. Eu acho que tem que tocar na questão da prescrição, enriquecimento ilícito como crime do funcionário público. Na lei de improbidade, já o acréscimo desproporcional já por si só já caracteriza, poderia caracterizar a efetividade da lei de improbidade, que está faltando aqui um pouco, e a ação civil de extinção de domínio, ou seja, a pessoa que tem um bem que não tem origem pode estar sujeita à perda da propriedade desse bem. Agora, externamente essas medidas do MP, eu acho que faltaria acabar com o foro de prerrogativa de função. Você acabaria com todos os foros por prerrogativa de função? Eu acho que só do presidente da República, aquele que é extremamente político e teve voto majoritário, acho que justificaria, como é no exterior, né? Me veio mais uma ideia, agora me faltou, mas eu acho que o Ministério Público não integrar, isso é uma coisa importante que o Supremo decidiu recentemente, não integrar os governos que ele mesmo está ali para investigar. Perfeito. Eu acho que isso foi uma medida salutar e que veio... começaram a restringir, né? Eu acho que tem que restringir, com todo o respeito aos promotores, mas eu acho que aquele que supervisiona não pode estar integrando o governo que supervisiona. Posteriormente, né? Eu acho que são medidas importantes. Uma coisa que agora eu me lembrei que tinha faltado é a questão do indulto de Natal. Isso tem que ser repensado. O indulto que está sendo feito hoje está indultando. Quando você fala em indulto, é apagamento do crime, né? Total. Passa uma borracha na pena. E quando você compara isso, quando eu entrei na Justiça Federal, é totalmente disso. A pessoa com 12 anos de pena está sendo indultada, sendo que o crime de corrupção, a pena é de 2 a 12 anos. Então, o indulto para o crime de corrupção hoje é muito presente. Como a gente está vendo as pessoas condenadas no mensalão sendo indultadas e voltando para suas casas como se nada tivesse acontecido, e vai acontecer de novo na Lava Jato, porque os indultos continuam sendo... concedidos? Concedidos de uma maneira injustificável, né? Com um argumento de que precisamos liberar as pessoas e os presídios. E, infelizmente, se existe muito crime, tem que ter muito preso. E nós temos no país que existe muito crimes. E o caminho, por enquanto, é a prisão. Enquanto não há educação, tem que prender para educar, para ter esse fator também de efeito da prisão. A prisão, você sabe, né? Tem o caráter de prevenção geral, né? Intimidação, claro. Desestimular, né? Contra espinta penal. Principalmente na corrupção. Corrupção não se pode pagar dinheiro e sair. Né? Tem que cumprir pena. Pena corporal. Agora, uma outra forma de impunidade é a demora na tramitação de ações, sobretudo nas ações de improbidade, ações civis públicas. Tem ações que estão, da sua propositura, estão aí há 15 anos, até mais, caminhando, e não chegaram à fase instrutória. Nós falamos terminar a prescrição como uma porta aberta para a impunidade. Mas, por outro lado,
não se deve estabelecer prazos para fazer com que a justiça caminhe de maneira mais rápida nessas ações? A impunidade pode vir muitas vezes numa ação julgada depois que já morreu até os descendentes do acusado. Como é que a gente pode buscar um equilíbrio nisso? Trabalhar com o processo. No caso da ação civil pública, é o processo civil. O processo civil recentemente mudou. Causa muita preocupação, porque a pretexto de dar agilidade, da efetividade, na verdade, o que se está vendo no tribunal onde eu estou, né, é que há uma dilação, uma procrastinação dos casos, porque tem que haver quase tudo é pautado, então demora mais. Pautado significa publicação de tudo que será levado às sessões dos tribunais. Então, há um alongamento da burocracia interna dos tribunais, apesar de referendar os enunciados dos tribunais, né, as súmulas passam a ser obrigatoriamente seguidas por tudo e todos, a administração pública interna e os recursos, juízes, etc. Mas isso só será eficaz e rápido quando houver essas súmulas. Não sei. Isso é uma questão de... Talvez umas mudanças pontuais ainda terão que vir no processo civil. Um aperfeiçoamento. Para aperfeiçoar isso que foi recentemente colocado. Eu vejo com pessimismo esse Código de Processo Civil, mas eu espero que eu esteja errado. Como Fausto de Santis vê o Brasil no cenário internacional? E como o cenário internacional, pelas viagens que você fez, vê o Brasil? Como está o nosso estágio cultural, de educação do povo? Se nós tivemos um crescimento nesse aspecto, nós somos vistos como um país com potencial ainda, há muitas críticas relacionadas à maneira como nós nos conduzimos. Como é que a comunidade internacional nos vê e como você vê as perspectivas aí para o nosso país? Olha, é interessante você falar, porque uma das palestras que eu dei no exterior a palestra era como uma empresa estrangeira deve se comportar num país em que a corrupção é sistêmica. Não falava de Brasil. Então, você sabe que a hermenêutica, a interpretação do direito, ele é condicionado à cultura do lugar. Então, o que é cultura? A cultura é o cultuar do chão, do lugar. Então, você não tem como tirar a compreensão de que quando se vai interpretar o direito, não se vai levar em conta a cultura, ou seja, a geografia. Então, no Brasil, nós temos um problema entre o confronto entre a concepção moderna de democracia, com todas as suas vertentes, no campo criminal, com a invasão da privacidade, o Estado tomando conta, obrigando que os particulares colaborem no Estado, com delação, com acordo de leniência, com comunicação de operação suspeita, com etc, etc. O particular cumprindo as funções do Estado, de investigação. Então você tem essa concepção, há garantias dos direitos humanos, e no Brasil tem esse traço cultural de leniência, com pequena corrupção, com isso, aquilo, que permite um estado de coisas que, entre o certo e o incerto, é uma zona cinzenta, e que não deve ser. O ideal é que seja certo de um lado e errado de outro, né? Pequena corrupção, aquele pequeno benesse injustificada, é o limiar da corrupção macro, né? A corrupção. Então, a preocupação o país está no exterior, o país está repensando seus valores a partir de tudo que está acontecendo? Ou é apenas um pequeno incêndio de pequenas proporções e que vai queimar, vai apagar e o país vai voltar ao que era naquela conformação cinzenta entre o certo e o errado e que leva o país ao fracasso total de todos os seus serviços públicos. O Brasil não tem nenhum serviço hoje, né, que é exemplo para o mundo em termos de serviços públicos. E eu acho que o Brasil ele tem que se espelhar, isso é de lá para cá, e o Brasil tem que se espelhar no exterior com as preocupações do mundo de hoje. Não faz nada, pouco fez com relação ao combate ao terrorismo.
Isso é o grande questionamento que tem no exterior. Por que o país demora tanto para aprovar uma lei de terrorismo? Quando aprova uma lei de terrorismo, a lei fala é terrorismo, mas não é terrorismo isso, aquilo. Ele abre exceção mais do que o próprio conceito de terrorismo. Então o país ele tem que parar de brincar, tem que fazer as coisas como tem que ser feitas, apesar do limite entre o respeito aos direitos fundamentais e o interesse da segurança pública. O Brasil está inserido num novo mundo, num contexto de risco, num contexto de gravidade, de pessoas sem limites. Em nome da religião explode o que for. Tem que mudar, tem que partir com cautela, com preocupação, com suas garantias, mas não dá para agir de forma inocente. O Brasil é inocente em todos os campos. Inocente na questão da inteligência, do uso da inteligência, da espionagem mundial. O mundo se espiona. Quando chega no Brasil, mas como é que espiona? É normal. O que o país precisa investir é em contra-espionagem. Perfeito. Porque a espionagem faz parte é uma grande hipocrisia mundial que existe em que na espionagem tudo vale. Só que no Brasil vai ser diferente. Você me fez essa pergunta, mas quem me falou isso foi um grupo de africanos, juristas africanos, que chegaram para mim e falaram: nossa, como o país é ingênuo. Em vez de reclamar da espionagem, faça contra-espionagem que todo mundo faz. Todo mundo faz espionagem. Né? Não é privilégio. Bom, nós estamos aqui na TV Assembleia, nós estamos com um programa que chama Aula na Madrugada. Está terminando aqui o nosso Discussão Nacional. Queria deixar um convite para você. Durante a madrugada nós vamos exibir vídeos com aulas dos grandes juristas, especialistas e personalidades mais importantes do país. Eu quero aqui, nesse quase encerramento do programa, deixar para suas últimas considerações e deixar esse convite para que você brinde o nosso telespectador na madrugada com uma ou mais aulas sobre essa área de atuação no combate à corrupção, de colaboração premiada e dar um panorama geral como funciona o sistema. Queria fazer esse convite e deixar suas considerações finais. Olha, Capês, eu agradeço o espaço, obrigado pelas palavras de apoio ao trabalho que eu fiz e faço. Com muito prazer participarei da aula, humildemente, muito obrigado. Bom, eu não sei, eu acho que o momento é rico, o Brasil está repensando, existe uma ira das pessoas, uma intolerância, mas isso tudo é um momento, eu não vejo com tanto pessimismo essa questão de ira, as pessoas, é óbvio, existe uma falta de educação, isso é uma coisa, o problema a gente volta aquilo que é falado mesmo, falta muito educação ao povo brasileiro, aceitar as diferenças, não fazer uma linha divisória entre eu estou aqui, eu sou melhor, quem está do outro lado é pior, porque eu acho que quando você estabelece uma linha divisória, a razão vai estar do outro lado da linha. Então a gente tem que fazer um exercício de humildade, a gente erra, a gente acerta, temos que construir uma sociedade melhor e eu vejo com esperança esse momento e espero que as pessoas se livrem dos seus egos e tentem realmente passar para os seus filhos os bons valores. Você sabe que criança em ambiente corrompido, ela absorve por imitação maus hábitos. Não adianta também, dentro de casa, a pessoa falar é isso, você tem que fazer isso, o pai não dá exemplo. Ou o exemplo na sociedade é outro. Então, a sociedade tem que mudar, os pais têm que mudar para que isso reflita na criança e a criança exija um país melhor e faça acontecer um país melhor. É isso, eu acho que isso vai ter que vir, porque a gente já viu, o país não deu certo do jeito que está. Não dá certo com esses valores dúbios, né, de poder e não poder, certo ou errado, cinzento. Tem que ser claro, mais claro. É difícil, mas não é muito latino, da cultura latina, mas a gente que se valer dos bons exemplos das grandes sociedades modernas, né, e civilizadas. Foi uma enorme honra para o Discussão Nacional e a TV Assembleia receber aqui o juiz federal e hoje desembargador federal Fausto de Santis, uma das maiores referências nacionais e internacionais no combate à corrupção. Até o próximo Discussão Nacional.